Então, vamos lá. Aqui, SOS Floresta Amazônica. Bom, então aqui, olha, neste capítulo você vai ler uma entrevista com um dos mais importantes ecologistas do mundo. Também vai conhecer 3 espécies de plantas da região. Nessa imagem aqui, a gente já identifica que eles estão aqui na natureza, né? Então, vai falar sobre a região amazônica aqui, tá? E aqui, tem uma atividade para vocês assistirem, fazendo entrevista, eu não vou cobrar. Então, essa página pode pular. Vamos direto para essa daqui. Página 4. Entrevista. Leia silenciosamente o texto a seguir. Então, esse texto é uma entrevista com um dos maiores ecologistas do mundo. E ele foi feito, essa entrevista com a Roberta Jansen, que é uma repórter do jornal Estado de São Paulo. Então, tem várias palavras aqui que vocês talvez não conheçam o significado. Então, vocês vão procurar depois um dicionário e vão anotar as palavras no caderno, quais são as palavras e o significado delas. Vocês podem procurar no dicionário ou na web. Então, aqui, mudança climática e ameaça à biodiversidade, diz botânico. Um dos maiores ecologistas do mundo, com mais de 50 anos de Amazônia, Guilherme Prança destaca o valor das populações nativas. Entrevista com Guilherme Prança. Roberta Jansen, Estado de São Paulo, e essa entrevista foi no dia 19 de agosto de 2018. Rio. Quando se fala em aventureiros e exploradores, os nomes que vêm à mente são quase todos do século XIX. Eram intrépidos europeus que enfrentavam florestas tropicais, exploraram regiões polares, lançaram seus mistérios do Oriente. O britânico William Prince, de 81 anos, considerado um dos maiores botânicos e ecologistas do mundo, é um desbravador do século XXI. Especialista em floresta amazônica, local que visita desde 1964, Prança voltou mais uma vez à mata na semana passada. Em mais de 50 anos de Amazônia, experimentou de tudo. Viveu em 16 diferentes tribos indígenas. Teve malária, estudou a biodiversidade amazônica, sofreu um desastre de avião na selva, testemunhou a destruição da mata e carrega consigo uma certeza: as populações nativas são as mais bem preparadas para preservar de forma sustentável o meio ambiente. Como o senhor se apaixonou pela Amazônia? Sempre fui apaixonado por plantas e exploração. Comecei a estudar as plantas tropicais porque eram de maior diversidade. Minha tese era sobre as plantas da América Latina. Então pensei, tenho de ir à Amazônia para continuar meus estudos. Lá está a maior variedade de plantas. A primeira vez do senhor na Amazônia foi em 1964. O que mudou nesses anos? Em 1964, como botânico, meu interesse era só na floresta. Naquela época havia pouca destruição, mas logo depois, já em 1970, começou a construção da Transamazônica e de represas, e então comecei a notar problemas ambientais. Fui convidado a ser o primeiro diretor da pós-graduação do Instituto de Pesquisas Amazônia, representado pela sigla INPA. Vendo a destruição sem nenhum plano sustentável, acabei me tornando muito mais ecologista do que botânico. O senhor acha que já há perda significativa de diversidade? Certamente estamos perdendo espécies, acho que não em grande quantidade, mas também não temos dados para saber o quanto perdemos. Acontece sobretudo no caso de algumas plantas que têm distribuição restrita a apenas algumas áreas. Essas são as mais ameaçadas, juntamente com os animais associados a elas. Há um risco real de desertificação da Amazônia, por causa do desmatamento e das mudanças climáticas em curso. Acho que sim, há risco. Sobretudo por causa das mudanças climáticas, elas estão impactando a biodiversidade mais do que qualquer outra coisa. Não estamos falando só da destruição da floresta, mas do consumo de gasolina nos Estados Unidos e da China. É um problema mundial. Temos de nos unir se quisermos resolver ter a Amazônia no futuro. Precisamos da mata. Falando em respeito às plantas, como é a relação dos índios com a floresta amazônica? Se você olhar o mapa da floresta, verá que as áreas onde ainda vivem os índios são as mais conservadas. Muitas das tribos não destroem grandes áreas e usam a floresta de forma sustentável. Essa é uma coisa que deveríamos aprender com eles. Os métodos sustentáveis de manejo da floresta. Bom, então vamos lá. Número 2. Agora, você e os colegas farão a leitura em voz alta e aguardem as orientações do professor. Você sabe que nesse momento isso não vai acontecer, então todos já deverão ter feito a leitura aqui e nesse momento somente a correção das atividades. Número 3. Sobre o texto, responda as questões propostas. Qual é o nome e a profissão da pessoa entrevistada? Então, a gente vai voltar. Olha aqui, ó. Ele já fala, né? Que
A entrevista é com Guilherme Prince. Quem é ele, né? É um dos maiores ecologistas do mundo, né? E ele fala... Cadê? Guilherme Prince, considerado um dos maiores botânicos, ó, então bem completo aqui, ó. Britânico, Guilherme Prince, de 81 anos, considerado um dos maiores botânicos e ecologistas do mundo. É um desbravador do século XXI. Então a resposta está bem aqui. Então vamos lá. Qual é o nome e profissão da pessoa entrevistada? Guilherme Prince, botânico e ecologista. B. Em que jornal a entrevista foi publicada? Olha, o nome de onde ele foi publicado está aqui, ó. O Estado de São Paulo, né? No jornal Estado de São Paulo. C. Página 6. Qual é o nome do jornalista responsável pela entrevista? Então vamos lá. Aqui embaixo ele não fala, ele só diz quem é o nome da pessoa que foi entrevistado e aonde está disponível, tá? Tá nesse endereço aqui. A entrevista é, olha, com Roberta Jansen. Então, Roberta Jansen. Jansen, né? Roberta Jansen. Letra D. Em que data a entrevista foi publicada? Vamos voltar. 19 de agosto de 2018. Olha, todas as informações estão aqui. 4. Qual é o tema central da entrevista? Então, qual é o tema? É sobre o que a entrevista está falando? Ó, da ameaça à biodiversidade, né? Então, aqui, o tema central da entrevista é a ameaça à diversidade. Mas da onde? Aonde que é essa ameaça? No caso, aqui é na floresta amazônica. Então, ameaça à biodiversidade da Amazônia. Ou da floresta da Amazônia. Tá? Então, vocês podem colocar ameaça à biodiversidade da Amazônia. Ou ameaça à biodiversidade da floresta amazônica. 5. Sobretudo a estrutura do texto, faça o que se pede. A. Localize o texto de abertura e contorne com um lápis de cor. B. Numere as perguntas. C. Assinale a alternativa que contém o nome do recurso gráfico utilizado no texto para diferenciar as perguntas das respostas. Então, ele usa uma outra cor, itálico ou sublinhado. Então, localize no texto de abertura e localize o texto de abertura e contorne com um lápis de cor. Vamos voltar. Então, o texto de abertura é esse daqui, ó. Ele dá uma introdução de quem é e o que vai falar. Esse é o texto de abertura, tá? Depois, numere as perguntas. Então, aqui está o texto de abertura e aqui estão as perguntas, ó. Pergunta de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. E C. Assinale a alternativa que contém o nome do recurso gráfico utilizado no texto para diferenciar as perguntas das respostas. Outra cor, itálico ou sublinhado. Vamos lá, ó. A pergunta ela está de outra cor, ela está na cor azul e a resposta está em preto, em todas elas. Então, aqui já está diferenciando a pergunta da resposta. 6. Releia este trecho. Mudança climática é ameaça à biodiversidade, diz botânico, um dos maiores ecologistas do mundo, com mais de 50 anos de Amazônia. Guilherme Prince destaca o valor das populações nativas. O que é biodiversidade? Olha, pesquisa no dicionário e copia aqui. Biodiversidade. Então, como vocês já devem ter feito, vocês vão colocar aqui já a resposta que significa biodiversidade, né? Olha só, existência de grande variedade de espécies, animais, plantas e micro-organismos em determinado habitat. Então, a biodiversidade é uma quantidade variada, uma quantidade grande, tanto de plantas quanto de animais, de micro-organismos, tudo que tem vida em um determinado local. B. O que está ameaçando a biodiversidade da Amazônia? Então, olha só, o título aqui, mudança climática.